Glória a Deus, boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Bendito e santo é o nome do Senhor Jesus Cristo que está nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, que você é mais que vencedor, né? Saiu da sua casa, deixou todo o conforto de sua casa. Hoje foi um dia chuvoso, para a glória de Deus, mas você veio para a casa do Senhor. E é isso, irmãos, né? Temos que estar na presença de Deus, temos que buscar a presença de Deus, porque hoje, do jeito que as coisas andam, né, sem Deus é impossível. Sempre foi impossível, mas porém tem pessoas que acham, né, que, como um dia eu também pensava, que a coisa era da força do braço, que eu era alguma coisa. Mas eu quero dizer que eu bem sei que eu não sou nada. O que me move, o que me sustenta é a presença de Deus. Sem Ele a vida não tem sentido algum. Sem Ele a vida não faz sentido. Não faz sentido viver sem Jesus, viver sem Deus. Amém? Eu vou estar dando início aqui. Agradecer já, desde já, né, os líderes, pastores que me deu essa oportunidade de estar trazendo aqui algo da parte do Senhor, né? Eu não sou um pregador, mas se Deus escolheu para que os outros instrumentos para que fosse trazer a mensagem nessa noite, se eu fui um escolhido, então que seja feita a vontade de Deus. Que Deus usou uma mula, né? Usou um jumentinho lá para falar com o Balaão estava teimando. Deus mandou ele para um lugar, ele estava teimando, não queria, batendo na mulinha, e a mula empacou e não saía a jumentinha. E ela virou e falou: por que você está me batendo desse jeito? Mas é muita, não é mole não, né? Está carregando e o cabo ainda está batendo. E Deus usou aquela mula para que ele soubesse que era Deus que estava falando. Então, que eu seja aquele jumentinho, aquela mulinha nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início aqui à palavra do Senhor. O tema que eu escolhi, irmãos, que Deus colocou no meu coração, em meio tanto esse, eu diria que essa tensão que nós estamos vivendo nos últimos dias, que a qual para mim é novo também. Eu fiz 57 anos, para a glória de Deus, mês passado, e para mim tudo é novo, né? De repente parece que está todo mundo enlouquecendo. As coisas parecem que está se movendo tudo, né? Está se cumprindo a palavra de Deus, né? É reino contra reino, nação contra nação. Tudo aquilo que está oculto está sendo revelado. Só não enxerga, só não fica sabendo quem não quer. São vários meios de ficar sabendo agora. E assim, é Deus trabalhando, né? Deus trabalhando. E Deus colocou no meu coração, mediante pensando em tantas coisas. Aí, bom, eu pensei, Deus é amor, mas é justiça também. Porque Deus, Ele não é Deus de brincadeira. E ultimamente muitos têm zombado abertamente, né, de Deus, por não conhecer a palavra, é bíblico, né? Não conhece a verdade, então zombam. Mas Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de zombaria. A palavra é bem, a Bíblia diz, tem um versículo bíblico que diz que os zombadores, né, não entrarão no reino do céu. Então essas pessoas, por não conhecer a palavra, zombam de Deus. Isso às vezes nos entristece. Zombam de Deus, zombam do povo de Deus, né? Falam cada coisa absurda. E às vezes a gente entristece com isso, porque porém nós sabemos, nós conhecemos, né, o poder de Deus, através da palavra que é anunciada, da palavra que foi pregada diariamente. Deus, Ele nos dá essa oportunidade de conhecer, de saber dos seus feitos. Sabemos que Ele tudo criou, que tudo Ele fez o louvor dEle, né? Que tudo Ele criou, tudo Ele fez. Nós estávamos condenados, né, pelo pecado. Em outro tempo não haveria salvação para nós. E a prova maior do amor de Deus está em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou seu único filho, né, para que todo aquele que, para morrer na cruz por nós, para todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Então a prova maior de amor, que é uma prova maior que essa, que o próprio Deus encarnou no Filho. Eu tenho filho, quem tem filho aqui sabe. Os meus filhos para mim, abaixo de Deus, é tudo para mim. Sou capaz de dar a vida a qualquer momento por eles. Amo eles de paixão, de coração. Amo mesmo, sou capaz de morrer no lugar deles. E a gente sabe que Deus fez isso, deu o Filho dele, para que hoje, eu e você pudéssemos estar aqui, buscando a presença de Deus. Se todo mundo tivesse essa oportunidade, irmãos. Nesse momento tem pessoas que estão aí em leito de morte, que já não estão desenganados pelo médico. Aqui de frente, tem uma jovem, amiga da minha filha. Elas cresceram praticamente juntos. O nome dela é Ludmila. Ela está desenganada, está com câncer. Jovem, acho que tem 22 anos. Fez tratamento vários tempos e está desenganado pelo médico. E eu até um dia, eu quero fazer uma oração por ela, né? Porque o médico mandou para casa, disse que não tem jeito. Mas quem dá a última palavra é Deus. Então, se nós temos que glorificar a Deus por termos essa oportunidade de estar na casa do Senhor nessa noite chuvosa, abençoada, para poder ouvir a palavra do Senhor, amém? Então, eu já quero dar início aqui. Eu vou dar já vou estar iniciando. Os irmãos trouxeram Bíblia, abrir seus Bíblias em livro de Crônicas. Livro de Samuel. Samuel capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. 1 Samuel capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Glória a Deus. Oh Deus. Eu vou estar lendo para não ficar tomando tempo. Que diz assim, ó: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Glória a Deus. Aí, quando a gente ouve uma palavra dessa, a gente fala: puxa vida, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que manda matar todo mundo, que acabar com tudo, não deixar criança, não deixar nada. E aí quando eu li aqui, aí eu dei uma olhada aqui na Bíblia. Aí eu fui lá no começo, né? Eu li sobre quando aquele povo, o povo de Israel, que Deus, ali no Egito, tinha um povo que era o povo de Israel, né? Israel, quer dizer, era Jacó que se tornou Israel, e foi ele que levou lá aquele povo ali para o Egito. Tem toda aquela história de José. Então, aquele povo foi através, primeiro que foi José, que José teve a história. José foi governador, depois foi Jacó com seus filhos, e ali se iniciou, né, a história do povo de Israel. Porque já era Jacó, mas quando ele teve aquela luta com o anjo de Deus para ser abençoado, Deus o transformou, mudou o nome dele para Israel. E ali diz que havia um rei que viu aquele povo estava se multiplicando, né? O povo de Israel crescia muito ali, se multiplicando, e aquilo preocupou aquele rei. E ele decidiu que ele começou a forçar muito, trabalho esforçado, aquela coisa, escravizava o povo. E aí o que acontece?
aqueles filhos, os bebês que nasciam, ele mandava matar todos os homens. Para quê? Ele pensava que um dia podia se multiplicar muito aquele povo, e ali numa guerra ali, eles se virar contra o rei. Então o rei mandava matar todo mundo, ordenou as parteiras lá, tinham as parteiras, que agora eu não me lembro o nome, mas é um nome até, sabe? E essas parteiras, elas não obedeciam, elas davam sempre um jeito, que foi daí então que surgiu, né, a história de Moisés, aquela história, depois no cesto de lixo. Então dali Deus já começou um plano ali para tirar aquele povo da escravidão. Levantou Moisés como um líder, em seguida. E olhando aqui eu falei, puxa, mas por que o Amaleque? Aí eu estava lendo, esse Amaleque, eu estava pesquisando aqui, ele era filho de Elifaz com a concubina Tímina, neto de Esaú e Ada, filho de Esaú, filho de Isaac, né? Ele era neto de Esaú, que é filho de Isaac, e irmão de Jacó, que se transformou em Israel. Quer dizer, era tudo parente. E esse Amaleque, ele era que deu origem a esse povo amalequita. E a Bíblia diz que esse povo amalequita, eles atacaram os israelitas diversas vezes, né, em sua jornada, quando ali Deus tirou aquele povo ali do Egito. Então esses amalequitas, eles eram meio que uma pedra, um sapato do povo. E ali eles eram cruéis, né? Eles eram cruéis, né? E habitavam o deserto ao sul de Canaã, ficavam entre o Egito e a terra prometida. Quer dizer, esses amalequitas, que vêm da origem de Amaleque, que atrapalhava totalmente a vida dificultava, saqueavam, roubavam, faziam crueldades e sempre atacando o povo de Israel, né? E aí o que aconteceu? Deus guardou isso no coração. Então, daí que eu fui ver o porquê que Deus ordenou isso a Samuel, para que ordenasse a Saul, para acabar com toda aquela geração. Ou seja, Deus, Ele se compromete, irmão. Quando Ele me chama eu, você, Ele cuida. Que muitas vezes, né, em meio às dificuldades, nós ficamos, mas parece que Deus nos abandonou, parece que Deus já não ouve mais as minhas orações, né? Mas eu quero dizer para você que Deus, quando Ele assume um compromisso, Ele cuida. Ele cuidou 40 anos no deserto daquele povo, né? Não deixou nada faltar quando aquele povo estava rumo à terra prometida. Você já pensou? 40 anos no deserto, né? 40 anos no deserto sem deixar nada faltar. Não faltou roupa, né? A Bíblia diz que não faltou água. Algumas vezes parecia que ia faltar, mas era Deus tratando do povo, ensinando, disciplinando, né? Mas sempre havia solução, né? Sempre havia solução. E não foram 40 dias. E no deserto, todo mundo sabe, no deserto é frio, à noite é gelado, e de dia o sol é escaldante. E ali havia uma nuvem, né, um anjo de Deus ali, em forma de uma nuvem, né, que deixava ali, o próprio Deus, que não deixava aquele sol escaldante queimar aquele povo, senão torrava aquele povo. E à noite uma coluna de fogo para aquecer, né, de uma certa forma também, para espantar as feras do deserto, com certeza alguma coisa que tivesse ali, que pudesse atacar aquele povo. Era uma proteção contra o frio e uma forma de proteger contra o inimigo. Então Deus, Ele é um Deus que Ele cumpre as promessas. Então aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Deuteronômio, verso 1, 2, 3, 4 e 5.
Peraí, não, irmãos, desculpa. É Deuteronômio, capítulo 8, né? Isso mesmo. Capítulo 8. Eu vou ler do 1 até o 5. Só para que você tenha uma ideia como Deus cuidava daquele povo. Ele é um Deus de amor. A todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e guardarás os teus e guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar o entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então Deus, Ele é um Deus de amor. Ele cuida, Ele cumpre promessa. Mas quando é para corrigir também, Deus, Ele vem com a justiça dEle e Ele faz justiça. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos a impressão de que Deus é aquele velhinho bom. Deus não vai se importar não, né? Ficar brincando. Deus não é Deus de brincadeira. Nunca vi se zombar tanto de Deus como nos últimos tempos. Crentes, tem crentes zombando de Deus, irmãos. Crentes que não são crentes, que se dizem crentes. Quando eu falo assim, não estou nem falando das pessoas que não conhecem a palavra. Estou falando de conhecedores da palavra, que sabem que Deus é Deus e zombam. Aqueles que estão lá fora são os pobres pecadores que não conhecem. É a nossa missão falar do amor de Deus, da presença, da existência de Deus para aquelas pessoas, não criticá-los. Mas os que já conhecem a palavra e zombam, irmãos, é inacreditável. É difícil você acreditar que ainda existem pessoas assim, mas existe. Então, voltando para o livro de Samuel, vou falar um pouco da história de Saul, para você ver o que aconteceu com Saul. Quando a pessoa brinca, quando a pessoa não obedece, só para você ter uma ideia. 1 Samuel, capítulo 15, verso, eu vou começar do início, para que você entenda. Então disse o Senhor a Samuel, então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destruir, para que vos não
Espera aí, irmãos, que aqui a Bíblia está meio... Para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte ao Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, jumentos, cordeiros, e do melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, Deus deu uma ordem, era para destruir todo mundo. O que Saul fez? Não destruiu o rei, e pegou tudo que havia ali, vaca, bois, tudo que havia ali, e levou. E veja só em seguida o que aconteceu. Essa atitude de Saul, desobediência, fez com que fosse rejeitado, porque Deus havia constituído ele como rei de Israel, para reinar sobre aquele povo. Deus confiou o reinado de Israel a ele. O povo acaba querendo um rei de todo jeito. Então Deus levantou Saul. Foi Deus que levantou Saul. Ele amava Saul, porque ele confiou um rei a Saul, levantou como rei. Mas porém, olha a conduta, olha aí o que nós temos que prestar atenção, irmãos. A nossa conduta. Será que eu e você estamos fazendo aquilo que é agradável aos olhos de Deus? Será que estamos caminhando no caminho certo? Será que estamos tomando atitudes corretas, atitudes que agradam o coração de Deus, ou estamos fazendo as coisas por nossa própria vontade? Será que temos obedecido a palavra que foi pregada? Será que temos colocado em prática aquilo que Deus tem nos ordenado? Então são coisas que às vezes nós ficamos desapercebidos, pequenas coisas, porque Saul ele pensou, Deus não vai ligar com isso não, né? Essas vacas aqui, depois eu vou até oferecer as melhores que tiver aqui para ele. E tem muita gente assim, né? Muitas vezes está ouvindo a palavra, muitas vezes a gente ouve a palavra. Eu não sou melhor que ninguém, por várias vezes eu fui confrontado pela palavra e me vi em pequenos deslizes, né? Mas é o Senhor corrigindo, porque a palavra diz que o Senhor corrige aqueles que amam. Ninguém é santo, irmão. Santo é só Jesus, né? A palavra santo significa separado. Somos santos porque somos separados, mas santidade em nós não há santidade. Não há santidade. Na primeira oportunidade nós falamos mal do irmão, sim ou não? Primeira oportunidade, ao invés de nós chegarmos, vamos dar um jeito, vamos lá, vamos socorrer, não, mas primeiro nós criticamos, primeiro nós detonamos, aí depois nós vamos lá. Adianta alguma coisa? Não adianta. Então são coisas assim que às vezes a gente abre a boca até mesmo sem pensar e que desagrada o coração de Deus. Mas vamos para a palavra de Deus. Então essa atitude de Saul desagradou o coração de Deus. E aqui, continuando aqui, do 10 em diante aqui. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. E lhe disseram: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Eu estou lendo aqui para que você entenda o texto, tá bom? Aí você vai saber o porquê, depois do que aconteceu com Saul, por causa dessa atitude que ele fez. Por isso eu digo que Deus é amor, mas Deus é justiça também. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel:
Que balido, pois, de ovelhas é esse que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Então quer dizer, não adianta você esconder de Deus. Irmãos, o que está acontecendo, que está vindo, que estava oculto, que está vindo à tona, é inacreditável. E eles tentam esconder de tudo quanto é jeito, e a coisa vai apertando, mas não tem jeito, vai vir tudo à tona, porque está escrito, porque Deus, quando Ele promete, Ele encubre. Está escrito que nada escapará aos olhos de Deus, que tudo que está oculto vai ser revelado. Meu, seu, de qualquer um, não adianta, não tem, de Deus não tem como escapar. Então, ele viu, né, com certeza, Saul lá tentando enrolar e as vacas e as ovelhas berrando lá, e falou, mas da onde vem esse barulho então de vaca, de ovelha aí berrando aí? Aí, e disse Saul, olha o que Saul respondeu: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Quer dizer, ele, ao invés de obedecer a Deus, ficou ouvindo conversa, né, do povo, agradando o povo. Deus mandou ele fazer uma coisa, mas ele queria agradar o povo. Então, o que aconteceu? Trouxe lá, deve ter feito um churrascão lá, comeu, mas olha no que deu. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. Saul, acho que meio até rebelde, fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por quê? Pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes se lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag que era o rei de Amalequita, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruíram totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do que estava condenado, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que a obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura de carneiros. O pastor Daniel sempre ele bate nessa frase aqui nesse versículo: obedecer é melhor que sacrificar. E é verdade, né, irmãos? Não é melhor obedecer? Você quer pagar o preço? Então é melhor obedecer. No 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, quantos estão aí, né? Não quer nem saber de Deus. Então, quando a pessoa rejeita a palavra, às vezes a gente vai até evangelizar alguém e você fica meio que frustrado. A pessoa, você fala: puxa, mas o que Deus fez com essa pessoa? E a pessoa fala algumas coisas. Uma vez um senhor de idade, eu chamei ele para arrumar a geladeira, quase que eu mando ele parar e ir embora. Aí ele começou a ir metendo pau. Você não tem que ser crente. Eu falei para ele que era evangélico: você não tem que ser crente. A gente tem que fazer o bem. É aquele senhor bem velho, né? Bem velhinho já. A gente tem que fazer o bem, andar direitinho, não ficar devendo nada para ninguém. E é isso. Essa besteira de crente, que eu não sei o que, que não sei o que. Eu falei: não, tudo bem então. Aí eu parei de falar, não falei mais, deixei ele à vontade. Mas eu fiquei olhando: puxa, um senhor dessa idade tem o que na cabeça? Será que ele não sabe de onde ele veio? Quem foi que criou ele? Fiquei pensando comigo. Mas deixei para lá, para não... falei: deixa quieto. Mas então é isso. Quantas pessoas rejeitando, né? Rejeita a Deus, como se Deus... E por quê? A razão a gente não sabe por que rejeita, né? Porque Deus nunca fez mal para ninguém. Aqueles que o buscam foi sempre
Sempre, jamais o Senhor lançou fora, né? Mas enfim, vamos para a palavra. E então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado o próximo melhor do que tu. E também aquele que é força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui a Agag, rei de Amalequitas. E Agag veio, e ele animosamente, e disse a Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi para Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Então, como que pode? Uma pessoa é rei, Deus confia um cargo, né, tão importante, como está acontecendo nos dias de hoje, né? A pessoa levanta uma autoridade para ser um líder, e a pessoa blasfema contra Deus, a pessoa rejeita a Deus, a pessoa se coloca, né, autoconfiante, na força do braço, e a gente viu aqui no que deu. Mas para estar completando esse raciocínio, eu quero que os irmãos, vamos lá para o livro de Crônicas, capítulo 10. Crônicas, capítulo 10, para que você possa completar o seu raciocínio, para que você veja que com Deus não se brinca, que Deus, ele não é essa imagem de um bom velhinho que nós temos, né? Aquele velhinho que aceita tudo, não é bem assim. Ele é amor, mas ele é justiça também. Vou estar lendo para não perder tempo. Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 10. Só para acompanhar aí o raciocínio. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. Deixa eu ver aqui, irmãos. Samuel 15, verso 4 em diante. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Ou seja, você vê, é um gesto até de suicida, né? Eu fiquei pensando, será que ele se salvou? Porque na verdade aqui ele se suicidou, né? Ele tirou a própria vida. E vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu.
Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então viram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem aos seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça as fixaram na casa de Dagom, que era, esse Dagom era um deus dele, um deus pagão, né? Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa das palavras do Senhor, da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, foi assim que acabou, né? Foi assim que terminou a história de Saul. Porque a gente vê aqui que tudo isso porque ele rejeitou a palavra do Senhor, desobedeceu, transgrediu. Deus mandou uma ordem para ele e ele simplesmente fez outra coisa, pensando assim, mas Deus poderia perdoá-lo, mas Deus tinha dado uma ordem, entregou para ele uma responsabilidade. E com isso eu aprendo que Deus, quando Ele coloca uma responsabilidade em nossas mãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com as nossas atitudes, né? Com o nosso comportamento, porque pessoas vão estar vendo, pessoas vão, de uma certa forma, se espelhar naquilo que você, na conduta a qual você está vivendo, segundo o Evangelho do Senhor, né? Se você, pastor, levanta um obreiro, né? Então você tem que ter aquela confiança, aquela consciência de que você foi levantado por Deus como um obreiro, e você tem que cumprir as ordenanças a qual o Senhor passar a você através de seus pastores, fazendo o quê? Ajudando, auxiliando os pastores, vindo para a igreja, né? Fazendo a obra, ajudando, cooperando na obra do Senhor, né? Se esforçar ao máximo para estar agradando o coração de Deus. Responsabilidade com aquilo qual entregou nas nossas mãos. Saul era um rei, né? E Deus confiou todo aquele povo a ele. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso? Se Deus falou, está falado, né? Nunca nós fazemos as coisas de nossa vontade. Temos que procurar, antes de termos qualquer atitude, né? Buscar da parte de Deus, buscar a presença de Deus, buscar, né, uma comunhão com Deus, para qualquer coisa que fosse fazer, até mesmo em nossas casas, né? Até mesmo por chamar a atenção de um filho, né? Sabe, buscar primeiro no Senhor, para podermos apresentar, né? Porque queira ou não queira, a nossa casa é um ministério muito importante, a qual Deus, é o nosso primeiro ministério, é a nossa casa, a qual Deus nos confiou aquelas pessoas para estarmos conduzindo aquelas pessoas. Às vezes eu penso muito nisso, né? Eu tenho filhos que não têm comunhão por causa da outrora da conduta que eu tinha. Então hoje, como já conheço um pouco a palavra, eu preciso ter muito cuidado. A responsabilidade a qual eu vejo meus filhos pequenos, que Deus confiou, porque Deus tem um plano na vida deles.
com certeza serão instrumentos poderosos na mão de Deus, né, para estar aí, levando adiante a palavra do Senhor. Essa é a minha responsabilidade, preparar discípulos na minha casa. Na minha casa, essa é a minha preocupação a todo tempo. Tenho cuidado com aquilo que sai da minha boca, com as minhas atitudes, né? Às vezes a gente faz coisas que sem pensar, mas ao mesmo tempo procura corrigir. Mas é isso. E aqui, irmãos, para dando continuidade, eu queria ler agora. Está aí, concluindo, o livro de Apocalipse. Apocalipse 20. Porque a coisa não é só aqui. Nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que nós fizermos aqui. Só o reflexo daquilo que vai ser um dia. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque a gente pensa, aceitar Jesus, ir para a igreja, né? E tá tudo certo, vamos para o céu. Mas esquecemos as palavras que saem da nossa boca, as atitudes, quando não estamos na igreja. E Deus está vendo tudo, Deus está anotando tudo. O meu livro deve estar desse tamanho assim, bom, deve estar maior, mas Deus, Ele está anotando. Apocalipse 20, verso 11 até o 15. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O julgamento dos mortos. Todos nós vamos passar por isso, não tem como escapar. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, há aqueles livros, o nosso livro, lá que está sendo tudo anotado. E no dia nós vamos ver tudo que nós fizemos, né? Segundo a palavra de Deus aqui. E há o livro da vida. Sobre o livro da vida, ó. E estavam escritos nos livros segundo as suas obras. Ou seja, é anotado tudo aquilo que nós fizemos, de bom ou que seja mal. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Ou seja, a morte não é coisa boa, né? Ela foi a morte, essa frase aqui me inculcou. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, isso vai se cumprir. Não existe meio termo, irmãos. Esse negócio de estar mais chegando, porque você tem que fazer. Não, irmão, é o seguinte: existe dois caminhos. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Não existe mais esse negócio, não, mas de ficar ali, não estamos mais nesse tempo. As coisas estão acontecendo, estão se cumprindo, e está numa velocidade tão grande. Os dias, se você ficar olhando os dias, também como está passando tão rápido. Parece que antes, quando era meio-dia, eu já estava com fome. Hoje, 3 horas da tarde, 4 horas, eu ainda não estou com fome. Por quê? Tomo café de manhã e não sinto fome, porque está correndo, o tempo está correndo, e eu trabalho pesado. Então, irmão, só não percebe quem não quer. Está tudo acontecendo, as coisas estão acontecendo, dia após dia. E eis aí, né, para você tirar as suas conclusões, eu e você. E
O que eu penso hoje em dia? O que temos que fazer? Nos arrependermos, quebrantar o nosso coração, buscar mais que nunca a presença de Deus, porque muitos crentes serão enganados. As coisas vão acontecer, não que serão enganados, vão deixar se levar pelo sistema. Esse sistema aí que se você parar e ver, isso já está. Você vê, as pessoas não se toleram mais, pessoas estão em estações pegando do nada, nem conhece a pessoa, jogando a pessoa dentro dos trilhos para a pessoa morrer, nem nunca viu. Sabe, a coisa, o povo está enlouquecendo, né? Enfermidades surgindo aí. E o que temos que fazer, irmão? Nos preparar para os dias maus, porque nós sabemos que nós temos um Deus que Ele nos guarda, como Ele guardou aquele povo de Israel. Desde o princípio, Deus foi lá, tirou aquele povo da escravidão, né? Até hoje Deus está cuidando, e nós, pela misericórdia, fomos incluídos num plano de salvação juntamente com esse povo de Israel, que é esse mesmo povo lá do início, que vai até o final, que Deus tem propósito, promessa para eles, e nós fomos incluídos nesse plano. Nós estávamos condenados à morte, mas que Deus fez, encarnou no Filho, veio, o sacrifício da cruz é o exemplo de amor e redenção. Ele veio, deu essa oportunidade para que eu e você, crendo, nós possamos alcançar os céus. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele morreu, nós fomos sepultados na velha criatura, estávamos condenados, fomos sepultados. Quando Ele ressuscitou, nós renascemos com Ele, amém? Porta da graça aberta, só não vai para o céu quem não quer, né? Olha só a importância, né? Não só nos tirou da condenação, mas nos garante a vida eterna. O sacrifício da cruz é um amor sem incondicional, um amor sem, sabe, uma coisa assim sobrenatural, e que nos dá a oportunidade, como a Bíblia diz, todo aquele que crê e ser batizado será salvo. Porque se a pessoa não crê, então ele não crê que Jesus morreu, ele não crê que ele estava condenado, né? Ele não crê que Jesus morreu por nós, que deu a vida por nós. Então, se a pessoa não crê, ele já está condenado. Por quê? Porque ele não crê. Então nada faz sentido para ele. Se ele não crê que Jesus veio para nos salvar, que morreu na cruz por mim, por você, por ele, se ele não crê, então é por isso que ele já está condenado, porque ele não crê. Mas pela graça e misericórdia de Deus, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, que deu a vida por nós e foi preparar lugar, e está voltando, tenha certeza disso, viu? Está voltando, não tenha dúvida, as coisas estão bem claras, e está voltando. Então vamos permanecer firmes, né? Sei que tem hora que é um pouco difícil, as coisas estão, sabe, de todos os lados vem os ataques, irmãos. Os ataques estão vindo de todo lado, e o inimigo vai perseguir quem? É os crentes, é o povo de Deus. Por quê? Porque aqueles que estão no mundo, ele já se considera que é dele, que não é, mas ele considera que é dele. Então a preocupação dele será sempre o povo de Deus, né? Como aquele povo de Israel, que se não é Deus na vida daquele povo, sempre foram perseguidos, mas Deus sempre vai lá e resgata, sempre resgata, não tem jeito. E isso vai ser até o final dos tempos, e vamos para a glória, né? Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, espero que essa palavra tenha falado no teu coração. Deus abençoe, e glórias a Deus e aleluias por essa oportunidade. Glória a Deus, irmão Zé. Fica de pé em nome de Jesus, igreja. Quando receber essa palavra, Deus abençoe, irmão Zé, a humildade, mas trouxe uma palavra poderosa aqui. Eu quero perguntar para você, como é que você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado? Eclesiastes vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo. Assim como nós aprendemos na história de Saul. Saul, ele começou o seu início foi um início lindo, uma chamada poderosa. Foi ungido para ser rei, mas o seu final foi um final trágico, triste.
E essa história me fez pensar sobre isso. Como eu quero ser lembrado no meu final, porque nós seremos lembrados pelo fim. Nós nunca seremos lembrados pelo nosso começo. O que destaca na história de Saul é o fim de Saul, infelizmente. Eu não quero ser lembrado por aquele que desistiu, até começou bem, até começou firme, sabe? Porque o começo é assim, né? A gente começa sempre empolgados, felizes, com foco, alegres. Porém, quando vai passando o tempo diante das adversidades, diante das lutas, às vezes caímos, às vezes erramos, e nós vamos nos deixando levar pelas circunstâncias e desobedecemos a Deus, e muitas vezes não aguentamos a pressão e desistimos. Como você quer ser lembrado? Por alguém que começou bem, mas não permaneceu? Ou você quer ser lembrado por alguém que vai e permaneceu firme até o fim? Eu quero ser lembrado por alguém que permaneceu firme até o fim. Eu quero ser lembrado por alguém que não desistiu, por alguém que continuou buscando ao Senhor, firme na presença do Senhor. O Senhor faz uma repreensão para a igreja lá em Apocalipse capítulo 2. O Senhor diz para a igreja aos Efésios: eu tenho algo contra vocês. Vocês perseveraram, porém vocês abandonaram o primeiro amor. Então eu tenho um conselho para vocês: arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Então eu quero dizer para você que está aqui hoje, Deus, Ele está nos dando uma oportunidade nessa noite. Não sei como foi o seu início, não importa. O importante é como você vai terminar. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer que Ele quer que você seja um campeão e venha terminar a sua carreira firme na presença dEle. Amém? Amém? Eu não sei como foi o seu começo, o seu início, o início da sua história. Não importa o início. Deus é especialista em dar uma segunda chance. Deus é especialista em dar uma segunda chance. Eu olho aqui o Adalécio. Faz assim, Adalécio. Deus deu uma segunda chance para o Adalécio. Eu olho o Jair que está aqui sentado hoje. Glória a Deus pela vida do Jair. Servo de Deus, Deus deu uma segunda chance, hoje está aqui. Eu olho para a vida do Sassá, a história do Sassá. Pare um pouco para tomar um café com o Sassá e você vai ver o que Deus fez na vida do Sassá. O Danilo, futuro esposo da Thaís, glória a Deus, hoje está aqui sentado, servindo a Jesus. Eu olho para a vida do William, eu olho para a vida do Francisco, o próprio irmão José que estava pregando aqui. Pare algum tempo, tome um café com o irmão José e comece a ouvir aquilo que Deus fez na vida do irmão José, a vida do Tiago que está lá atrás e de tantos irmãos que está aqui. Deus é especialista em nos dar um recomeço. Eu olho para a vida do Johnny que está aqui, Johnny, glória a Deus pela vida do Johnny, o funcionário exemplar lá na empresa. Eu fiquei tão feliz quando eu ouvi o pastor Daniel compartilhando que todo mundo olha para o Johnny lá na empresa como um exemplo. Glória a Deus pela vida do Johnny. Como Deus é lindo. Louvado seja o Senhor. Permaneça firme. Amém? Permaneça firme, igreja. Continue firme. Vamos continuar servindo a Jesus. Vale a pena servir ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e vamos encerrar essa noite. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse tempo precioso na tua casa, por essa direção, por essa palavra que nós ouvimos de alerta, Senhor. Uma palavra, Senhor, para nos trazer como exemplo. Nós não queremos terminar como Saul. Nós não queremos terminar, Senhor, na nossa história, Senhor, como aquele que desistiu, como aquele que desobedeceu ao Senhor, como aquele que parou. Ó Deus amado, quantos pararam? Quantos desistiram? Quantos olharam para trás? Quantos não estão mais nos teus caminhos, ó Deus? Pai, mas Tu és o Deus da segunda chance. Tu és o Deus que dá a oportunidade de recomeçarmos. Tu és um Deus, Senhor, que sempre está com os braços abertos. Tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ó Deus, nós ainda temos a oportunidade de Te buscar, de nos arrepender, Senhor, de recomeçar nossa história com o Senhor. E muito obrigado, Senhor, nesta noite, por essa oportunidade de estarmos recomeçando a nossa história com o Senhor. Se você deseja recomeçar com Deus, faça essa oração, coloque
coloque a mão no seu coração e declare para Deus nessa noite: Pai, muito obrigado pela chance que o Senhor está me dando de recomeçar a minha vida, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu não merecia, mas o Senhor nesta noite está me dando uma oportunidade, e eu quero fazer valer a pena essa oportunidade e viver para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia. Levanta a sua mão para o céu. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo seu amor. Nos despede debaixo da sua graça, debaixo da sua vontade, debaixo da sua presença, da tua proteção. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Aquele que crê, declare amém. Deus te abençoe. Vai debaixo da paz, debaixo da bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.